Em nosso mundo de hoje, muitas pessoas estão encurraladas por causa de um ou outro medo. Elas terão lugares, situações, coisas e até mesmo personalidades que evitarão a qualquer custo. De fato, o medo está entre os piores obstáculos do homem. A aerofobia, medo de voar ou de altura, hidrofobia, medo da água, a xenofobia, aversão a estrangeiros, são algumas das mais comuns formas de medo que atormentam muitos pelo mundo. Para alguns, é o medo do fracasso que os levam a aceitarem desafios apenas quando o sucesso é garantido. Há aqueles que se tornaram temerosos por causa de uma experiência desagradável no passado. Por exemplo, algumas pessoas decidiram que jamais entrarão em um avião porque uma vez estiveram próximas da morte em um acidente. Porém, se você é um cristão, alguém que acredita na pessoa de Jesus Cristo e em sua obra redentora, você não deve ser vítima do medo, independentemente de suas experiências passadas. Isso é porque Satanás, seu arqui-inimigo, já foi derrotado por Jesus. A pior forma de medo que Satanás usa para escravizar os homens é o medo da morte. Mas Jesus Cristo já te libertou. E é isso que você verá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Não está tão claro? É embaraçoso ver cristãos vivendo com medo. Quando você olha com atenção a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos, você o encontrará repetidamente perturbando Satanás e seus agentes. Aparentemente, ele era um homem a qual Satanás temia. Satanás não podia impedi-lo de curar os doentes, libertar os cativos e até mesmo ressuscitar os mortos. Os demônios tremiam em sua presença, pois ele andava em domínio como ninguém jamais o fez. Jesus Cristo foi ao céu. Ele não está mais na terra como pessoa. Mas uma boa pergunta a se fazer hoje é: quem são aqueles a quem Satanás teme? Eles existem? O que faz com que Satanás os tema? Se somos familiares com a Bíblia, não é muito difícil ter as respostas para essas questões. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, declara: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por sua vontade própria, Satanás não pode perturbar qualquer crente em Cristo Jesus. Aí estão aqueles a quem ele teme. Assim, ele tem que buscar aqueles que estão vulneráveis, os que não oram, os que guardam mágoas em seus corações, aqueles que são orgulhosos demais para se comprometerem com a sua igreja local, os que amam o dinheiro e todos os que andam na carne. Quando você observa inteiramente o caso de Judas Iscariotes, você vê que Satanás entrou nele antes de ele trair seu mestre Jesus. Mas isso só foi possível porque Judas amava o dinheiro. Satanás não temia ele. Quando Satanás não consegue encontrar um caminho para a sua vida, ele tem medo de você. Suas expressões de fé o aterrorizam. Essencialmente, as pessoas que Satanás teme são aquelas que possuem o conhecimento da palavra de Deus. O livro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, dá exemplos de pessoas assim. Tornarão-se fortes e ativos. Isso é porque Satanás não pode deturpar Deus para elas. A palavra de Deus te mostra quem Deus é, quem você é como filho ou filha dele, e como viver de maneira bem-sucedida em uma variedade de situações. Nada te deixa mais vulnerável ao medo do que a ignorância. Talvez você é acostumado com o termo medo do desconhecido. Bom, a ignorância é uma escolha quando o conhecimento está à sua disposição. Veja o que a Bíblia diz sobre a falta de conhecimento e suas consequências no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Imagine agora como Jesus responderia quando Satanás veio para tentá-lo no deserto
se ele não estivesse firme na palavra de Deus. Ele certamente teria caído e seu ministério teria acabado antes mesmo de começar. Mas graças a Deus, que até quando Jesus estava com fome, Satanás não conseguiu tentá-lo com comida. Ele estava cheio da palavra de Deus. Você também deve ser grato a Deus que a Bíblia está disponível para você. Você também pode estar entre as pessoas as quais Satanás teme. O que você precisa fazer é estudar a palavra de Deus todos os dias. Faça disso sua meditação diária, pois ela aborda todos os problemas da vida que você pode imaginar. E ela te equipará contra qualquer tipo de tentação, mesmo antes de chegar até você. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse: Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Você é um homem ou uma mulher de autoridade, então não despreze a si. A palavra de Deus é o que verdadeiramente te define. Sabendo e andando na sua verdade, fará com que Satanás tenha pavor de você. A Bíblia não é apenas uma coleção de histórias como muitos pensam. Ela é verdadeiramente aplicável a você hoje, pois a palavra de Deus transcende o tempo. Quando você é entendido da palavra de Deus, você será forte e corajoso, até mesmo em face da adversidade. Você continuamente prosperará contra todas as expectativas. Você terá alegria em meio à adversidade, pois sabe que ela é temporária. O que quer que Satanás coloque em seu caminho, falhará. Veja que o alvo primário de Satanás é a sua mente. Se ele conseguir corromper seus pensamentos, ele pode mantê-lo estagnado. Muitos cristãos hoje em dia estão cheios de desculpas para o porquê de não tomarem os passos necessários para impedir isso. E a raiz dessas desculpas nada mais é do que o medo. É por isso que dar ouvidos à palavra de Deus é algo inegociável. Quando você deixa a verdade governar seus pensamentos, o medo não pode entrar. Mas leva tempo e diligência para ter a palavra de Deus dentro de você. Então você tem que ter disciplina. Se Paulo e Silas não soubessem que Deus estava com eles na prisão, eles não teriam orado e cantado louvores a ele à meia-noite. Eles se alegraram e confiaram em Deus, até que ele os livrou de maneira sobrenatural. É muito mais fácil você se tornar depressivo por causa de seus infortúnios, e é exatamente isso que Satanás quer para você. Sua resposta para os problemas da vida é mais importante do que os problemas em si. Ao mesmo tempo, Satanás se empenhará em aumentar suas frustrações, ofensas, dívidas, contas atrasadas e qualquer outro desafio que te confronta. Mas Satanás tem medo que você comece a se alegrar, orar e falar da palavra de Deus para si mesmo, não importa o que esteja enfrentando. Satanás teme outro grupo de pessoas e você pode decidir se juntar a ele. Se preocupar e reclamar não ajudará a você e nem a ninguém. Você precisa saber que há pessoas na mesma situação que você e que algumas delas estão até piores. Comece a olhar para além de si mesmo e buscar essas pessoas. Você pode até se deparar com pessoas que têm necessidades que você pode suprir. Levante-se e haja, pois seu potencial ameaça Satanás. Nada acontecerá até que você comece a agir corretamente. Satanás não determina o seu sucesso, ele está nas suas mãos. Não fique afixado no problema. Olhe para além de onde você quer chegar. Coloque a palavra de Deus no seu coração e na sua boca. E então, encare corajosamente o desafio, assim como Davi fez com Golias. Você chegará a novos níveis e conquistará novos terrenos. Aprenda a entregar todas as suas preocupações ao Senhor e a ter a confiança de que Ele cuidará de tudo. Quanto a você, vai e ministre para os doentes, visite orfanatos e seja útil na sua comunidade. Não aceite o pensamento de que você não tem nada para dar ou oferecer. Satanás tem medo de suas ações positivas e fará qualquer coisa para bloqueá-las. É por isso que ele magnifica os desafios para cegá-lo de seu potencial. Voltando ao jardim do Éden, você pode ver que o homem foi a maior criação de Deus. Era apenas o homem que tinha a imagem e semelhança de Deus em toda a terra. E tudo, seres viventes e não viventes, estava sujeito a ele.
Satanás sabia disso muito bem, e tudo o que ele podia fazer era se aproximar de Eva de maneira sutil e enganosa. Satanás sabia que Deus havia dado ao homem o domínio da terra, e a única maneira de interromper o plano divino era encontrar uma maneira de derrubar aquele primeiro homem. Infelizmente, Satanás conseguiu com Adão e Eva, até que Jesus veio para redimir o homem. E Satanás tentou enganar Jesus no deserto, mas falhou desastrosamente. É por isso que Satanás deve ter medo de você como um cristão. Você é um aviso constante da vitória de Jesus sobre ele. Se você está entre os que têm medo de Satanás, é porque você ainda não teve uma revelação pessoal de quem Jesus Cristo é, o que ele veio fazer por você na terra e o que crer nele já trouxe para você. É isso que te libertará e te colocará entre aqueles a quem Satanás teme. Os Atos dos Apóstolos é um resumo das conquistas de homens e mulheres comuns que receberam primeiro o Evangelho de Jesus Cristo e foram cheios do Espírito Santo após sua ascensão. Pedro era um pescador quando Jesus o conheceu. Foi o Evangelho que o transformou em um homem que pregou para multidões, fez milagres e até ressuscitou uma menina. Você tem tudo e muito mais do que os apóstolos tinham à sua disposição. Eles tinham só o Velho Testamento, mas você tem os dois, o Velho e o Novo. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que Satanás fugirá quando você resistir a ele? Porque ele tem medo de você. Seja encorajado, pois você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não fique sempre explicando ou justificando seus medos. Confronte-os e vença. Seja como os famosos 4 leprosos que se sentavam às portas de Samaria. Eles estavam em uma situação desesperadora. Havia fome no país e o acampamento do exército sírio estava próximo a eles. Ao invés de morrerem às portas, eles arriscaram e foram ao acampamento do inimigo. Suas vidas foram preservadas e eles obtiveram ricos tesouros. Pare de permitir que sua vida seja governada por experiências passadas e não fique esperando o pior acontecer. Não há como desfrutar da vida assim. Seja alguém que arrisca. Notáveis conquistadores não esperam por condições favoráveis. O que há de mais bonito em ser um filho de Deus e estar em um relacionamento amoroso e ativo com Jesus? É o fato de que na salvação a divindade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vêm morar dentro de ti. É o maior milagre de todos os tempos. Um Deus perfeito habitando um homem imperfeito. Paulo escreve eloquentemente em Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Pois em Cristo toda a plenitude da divindade vive em forma corpórea, e em Cristo você foi levado à plenitude. Ele é o dono de todo poder e autoridade. Isso é Paulo dizendo: vejam, meus amigos, toda a divindade está incorporada em Cristo Jesus e através de sua fé em Jesus, vocês foram unidos nessa personificação. Significando que, embora você já esteve no mundo, inimigo de Deus, agora você e Deus estão unidos em um corpo chamado Cristo. É uma realidade incrível, uma realidade onde a Bíblia não se cala, mas corajosamente te lembra de novo e de novo. Por exemplo, 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: Vós, filhinhos, sois de Deus, e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz ainda: Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É como uma lufada de ar fresco ser filho de Deus, meu amigo. Não há nada igual, absolutamente nada igual. Isso é espetacular para mim. Olhar para trás e entender onde e o que somos sem Jesus em nossas vidas. Pense na desesperança. Pense no fato de que estávamos em uma posição em que, embora fôssemos amados por Deus,
Estávamos fora do alcance daqueles benefícios que eram reservados apenas para aqueles que foram salvos. Quem teria curado nossos corações quando ninguém mais pôde? Quem chamaríamos quando não havia ninguém para responder? Em que nos orgulharíamos além de nossos frágeis eus? Mas graças a Deus Ele nos salvou e agora pertencemos a Ele e Ele a nós. Veja, com Deus, meu amigo, você não está sozinho neste mundo. Você pode estar se sentindo sozinho, mas não está sozinho. Ele é o Pai que nunca vai embora. Ele é o amigo mais chegado que um irmão. Provérbios capítulo 18, versículo 24 diz: O homem cercado de muitos amigos tem neles sua desgraça, mas existe um amigo mais próximo que um irmão. A família pode virar as costas para você, mas o Pai Celestial nunca vai virar as costas para você. Ele disse que nunca te deixaria nem te abandonaria. Essa é uma promessa que está selada para sempre. Se você dedicar um momento para estudar a história da humanidade, observará muitas coisas, uma das quais é a ascensão e queda de homens, impérios, planos, tendências e assim por diante. Permita-me dizer que a prosperidade e o sucesso não são a razão para a salvação ou para vir a Jesus. Satanás também dá às pessoas alguns tipos de prosperidade. Satanás também dá às pessoas alguns tipos de sucesso. Olhe para o mundo de hoje. Há um político corrupto que tem mais dinheiro do que sabe que existe. Há outro homem que teve uma carreira de sucesso roubando ou enganando pessoas inocentes. Há o bilionário que nunca confessou fé em Jesus em toda a sua vida, mas é bem-sucedido. Depois há aqueles que se recusam publicamente a acreditar em Jesus, quer ele exista ou não. Todos esses grupos e outros compõem o sistema do mundo, como o conhecemos. Se vir a Cristo fosse sobre ser abençoado ou ter dinheiro ou fama, então eles provavelmente não precisariam de Jesus. Ora, ele já o tem, certo? No entanto, estar em um relacionamento com Deus através da fé em Jesus é maior do que isso. É receber a vida eterna. É receber a esperança desta vida eterna, mesmo estando aqui na terra. É ter seus pecados perdoados e seu nome escrito no livro da vida de Deus. Uma isenção da destruição que aguarda todos os que vivem e morrem sem Deus neste mundo no final de sua jornada. A salvação é tornar-se um com Deus, compartilhar sua glória e poder, ser livre da escravidão de Satanás e exercer autoridade sobre suas operações em sua vida. Ser salvo é ser nomeado membro da Sagrada Família de Deus e herdeiro de tudo que Deus é e tem. Estes incluem bênçãos espirituais e físicas também. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Veja bem, embora Satanás possa dar às pessoas uma forma de sucesso ou bênção, isso tem um preço que custará a cada um a alma por toda a eternidade. A Bíblia o chama de ladrão e pai da mentira. Ele nunca dá nada de graça a ninguém. Há um preço mais caro para o que quer que Satanás lhe dê. Jesus disse: Satanás vem para 3 propósitos: roubar, matar e destruir. Podemos dizer que todas as 3 coisas estão resumidas nestas palavras. Satanás vem para fazer os homens caírem. Quando ele mente para você, sua intenção é derrubá-lo, roubá-lo de seus direitos e privilégios em Cristo, fazer com que você perca sua fé e se volte contra Deus. Quando ele te manda um amigo ruim, a intenção dele é te fazer cair nessas coisas que você já sabe que não são saudáveis para você, para fazer você cair em tentações e assim por diante. Quando ele vem até você e apresenta uma falsa alternativa e um desvio, é para desviar sua atenção da orientação de Deus. Algo que pode resultar em grande prejuízo para você nos negócios, finanças, família e até mesmo na vida. No entanto, há algo que eu gostaria que você entendesse hoje. Encontra-se em Isaías, capítulo 41, versículo 13. Diz: Pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo: nada temas, eu venho em teu auxílio. Com Deus, meu amigo, você pode ficar forte quando os outros estão caindo. Você não tem medo nesta jornada. Você não precisa se preocupar. Com Deus do seu lado,
Com Deus em você, você não vai cair. Lembre-se do que a Bíblia diz: aquele que mora em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está dentro de você é maior do que aquele que está fazendo as pessoas caírem em todo lugar. Ele é maior do que aquele que engana as pessoas e a conduz à sua perdição. Ele é maior do que aquele que está mentindo para as pessoas e roubando sua alegria e paz, fazendo-as cair em depressão, frustração e morte. Ele é maior, queridos santos, e Ele está com vocês. Alguns anos atrás escrevi algumas palavras como uma confissão dessa gloriosa realidade de Deus comigo. Diz: Deus está em mim, comigo e para mim. Então, caso eu sinta vazio, em vez de mergulhar na depressão e buscar excitações mundanas para sentir no vazio que sinto, lembro que Deus está em mim. Posso não sentir, mas não andamos por sentimentos, andamos por fé. A Bíblia me dá algo para me alegrar mesmo assim. Diz: Cristo em mim é a esperança da glória. Quando me sinto sozinho, em vez de mergulhar na solidão, lembro-me de que Ele está comigo. Como Davi, não tenho que andar pelo vale da sombra da morte sozinho ou com medo. Eu não tenho medo nessa entrevista. Não estou sozinho nesse escritório. Eu não estou sozinho em casa. Não estou sozinho nessa viagem. Deus está comigo. Quando sinto que todos estão contra mim e ninguém parece me entender, em vez de me comprometer e buscar validação do mundo, eu me viro e me lembro que Deus é por mim. Paulo, o grande apóstolo, escreveu: Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é simples: ninguém. Deus está com você, querido santo. Você é dele. Não há nada que possa tirar o amor dele por você. Ele não pode te amar hoje e te odiar amanhã. Isso não é quem Deus é. Mesmo em sua bagunça, Ele está disposto a ficar com você. Agora, não me entenda mal. Ele não está ao seu lado para encorajar o pecado ou a impiedade, mas para levá-lo ao arrependimento. Ele está com você para transformá-lo das trevas para a luz. Ele está com você para restaurá-lo para Ele mesmo. É por isso que a Bíblia diz que quando confessamos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar da injustiça. Portanto, antes que você pense que está sozinho, ou que vai falhar ou cair na vida, lembre-se destas palavras: você não vai cair porque Deus está com você. E se por algum motivo você cair, Ele o levantará. Davi escreveu em Salmos capítulo 40, versículo 2: Ele me tirou do poço viscoso, do lodo e da lama. Ele colocou meus pés em uma rocha e me deu um lugar firme para ficar. No entanto, também é possível ficar de pé quando outros estão caindo. Quando você ficar de pé, não na sua força, mas na de Deus, você não cairá. Uma das razões pelas quais você pode ter caído no passado é que você está com Deus, mas não nele. Embora estar com Deus seja ótimo e tê-lo ao seu lado é incrível, mas você também pode estar nele, o que é melhor. Há a história de um homem viajando com Deus e depois de passar por um período difícil de sua jornada, no outro lado da praia, ele se virou e notou que havia apenas um par de pegadas na areia. Ele se virou para Jesus e perguntou por que ele o deixou quando ele estava passando por isso. Então Jesus se virou para ele e disse: a situação que você acabou de sair teria destruído você, mas não porque estávamos juntos. Eu te protegi e você está aqui hoje por causa do que eu fiz lá atrás. Não só isso, aquelas pegadas que você vê lá atrás não são suas, são minhas. Quando você passou por essa situação, eu te carreguei em meus braços para protegê-lo e sustentá-lo. É disso, queridos santos, que estou falando hoje. Em uma época como a nossa, onde há muita coisa puxando as pessoas para baixo e há tanto caos ao redor, eu encorajo você a pedir ao Senhor para ajudá-lo a se render a Ele. Ele é a única base firme sobre a qual se sustenta. Todos os outros terrenos são areias movediças. Quando você estiver sobre seus ombros, você encontrará força ali. Quando você decide confiar no processo, acreditar no que Ele disse, considerar o que Ele está fazendo em sua vida do que o que está acontecendo no mundo, prestar mais atenção ao que Ele está dizendo do que ao que seus sentimentos ou as circunstâncias estão dizendo,
então você estará de pé sobre seus ombros. E como Davi, você dirá com ousadia: Ele não permitirá que meu pé seja movido. Fique com Deus hoje e deixe Deus ficar com você. Encontre conforto em sua companhia. Você não cairá. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que uma prova de que somos filhos de Deus é a nossa capacidade de sermos liderados pelo seu Espírito. O Espírito Santo é uma das maiores dádivas de Deus para todo cristão, e ele mora no seu coração se você recebeu a Jesus através da sua fé. Ainda assim, alguns cristãos estão sendo ensinados que o Espírito Santo não vive mais nas pessoas como antigamente, ou que ele não trabalha mais como nos dias dos apóstolos. Mesmo soando como algo humilde, essa mensagem não é de Deus. E este não é o único problema. Quando não estamos cientes da bênção e da presença do Espírito Santo, somos isolados das incontáveis possibilidades que temos através dele. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é o selo de Deus sobre todos os que creem, colocado como uma prova da propriedade de Deus, um pagamento em adiantado pela nossa salvação e da certeza de nossa herança divina. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Caro amado, eu não sei a quem você tem ouvido ou o que você lê, mas ouça, você tem a dádiva da eternidade em seu coração, o Espírito do Todo-Poderoso habitando em você. Deus não te plantou aqui e te deixou para viver a sua vida por si só. De fato, ele disse que não chama ninguém a buscá-lo em vão. Isaías capítulo 45, versículo 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Uma das maravilhas de Deus é a constante comunhão do seu Espírito com você. E Paulo orou para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do seu Espírito descanse e habite em você, hoje e para sempre. Por quê? Porque Ele está aqui por você, para te ajudar, te guiar, te confortar, até que você se torne tudo o que Deus quer que você seja. O Espírito Santo quer falar com você hoje, amado. Existem muitas vozes por aí, mas você deve ouvir aquela voz que importa. Você tem ouvido a outras vozes há muito tempo já. Agora é hora de ouvir aquele que realmente importa. Jesus disse que o Espírito Santo falará as palavras dele para você. Ele as levaria de Cristo e passaria para você. João capítulo 16, versículos 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Seu trabalho é completo quando você anda no caminho de Cristo. Caro filho de Deus, eu sei que o caminho tem sido duro. Sei que o futuro não parece ser promissor. Eu sei que algumas vezes você luta com pensamentos de desistir. Sei que algumas vezes muitas questões sobre a sua fé e que perturbam sua mente te atribulam. Ouça, o ajudador já está aqui e quer te encorajar. Ele quer te fortalecer novamente. Ele quer te reavivar com a capacidade de terminar sua corrida e não apenas terminá-la, mas também a capacidade de vencer os obstáculos que te impedem de cruzar a linha de chegada. Qual é o resultado de ouvir a outras vozes e não a que realmente importa? Você terá problemas de crise de identidade.
Você nunca parecerá ser suficiente, ser bom o suficiente, ser alto o suficiente, ter beleza o suficiente, estudo o suficiente, ser rico o suficiente. Para o mundo, nada nunca será suficiente. Ouvir as vozes vindas do mundo é se sujeitar a uma vida de angústia. Essa é a fonte de muitas frustrações e de depressão que leva muitas pessoas a tirarem suas próprias vidas ou a vida dos outros. No fundo, elas buscam validação, aceitação, esperança e força. Poucas pessoas se apoiam na voz que realmente conta, a voz da esperança. Eu trago a você esta mensagem hoje. É a mensagem do Espírito Santo, a mensagem que importa. É a mensagem de encorajamento. Talvez você tenha se olhado no espelho ultimamente e tudo que vê é um fracasso, que não faz nada além de fracassar. Talvez você olhou e viu a face de uma pessoa que, apesar de dizer que ama a Deus, não tem feito nada além de desapontá-lo todos os dias. Você se sente fraco demais para ser considerado digno, sujo demais para ser chamado santo e fraco demais até para estar entre os eleitos de Deus. Essa é a voz da sua mente, do diabo e das suas circunstâncias. Agora, ouça a voz de Deus através do seu Espírito para você. Jeremias, capítulo 1, versículos 5 a 8. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Como Jeremias, o profeta, talvez você está ecoando a voz do mundo, de que você é isso ou aquilo. Agora, Deus quer que você olhe para cima e ouça o que Ele está falando sobre você. Um dos maiores desafios de muitas pessoas na Terra hoje, especialmente entre os jovens e até mesmo cristãos, é a crise de identidade. Há um mundo que diz quem você é. Há um Deus que diz quem você é. E quem quer que você ouça é quem determina a identidade que você escolhe. Sendo assim, quando você vir pessoas vivendo vidas vazias e caóticas, mesmo fingindo que está tudo bem, elas escolheram o lado da falsa identidade colocada sobre elas pelo mundo. Mas aqueles que resistem e escolhem ouvir ao que Deus diz e se apossam da identidade que Ele nos dá, são os que conseguem experimentar a glória da presença dEle. Deus disse a Jeremias para não temer o que o povo faria por ele ser jovem. Por quê? Porque Deus estaria com ele. Ah, que grande lembrança da promessa de Cristo antes de ele deixar a terra. Eis que estarei convosco até o final dos dias. Que promessa! Era relevante naquela época e continua relevante para nós ainda hoje. Meu amigo, chegou a hora de tirar os olhos do que todos estão falando e voltar sua atenção para o poder que Deus te deu através do seu Espírito. É hora de parar de olhar para as suas circunstâncias e focar no que o Espírito Santo está fazendo em você. Não há limite e não há como falar sobre a extensão da obra do Espírito Santo em alguém que o deixe entrar em sua vida. Ele pode fazer do fraco forte, fazer o cego enxergar. Ele pode libertar os cativos. Ele pode ser uma luz no meio das trevas. Ele pode restaurar esperança para o desesperançado. É quem Ele é. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja isso, conforme o seu poder, não o nosso poder, mas o poder dele que opera em nós. Como o poder de Deus opera em você? Através do Espírito Santo. É isso, meu amigo. Então, ao invés de ficar pensando de onde o poder virá, ou quão fraco você é, ouça e coopere com a imensurável reserva de poder divino trabalhando em seu espírito neste momento. É hora de confiar no poder do Espírito Santo dentro de você
E não me refiro ao nosso próprio espírito ou o espírito do mundo. Não! Me refiro ao próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que você e eu recebemos no dia que aceitamos Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Jesus se refere a ele como o Espírito da verdade que o Pai envia. É esse Espírito, não há mentira nele, não há falsidade, não há adulação. Ele é a verdade de dia e de noite, e quando você conhece a sua verdade, você será livre. Deixe essas palavras destrancarem todas as correntes na sua vida neste momento. Correntes de desolação e depressão. Correntes que conseguiram fazer você se sentir como está agora, sozinho, quebrantado, não servindo para nada. Liberte-se disso hoje. Você é importante para Deus. Portanto, Ele te dá o direito de ser seu filho. Você é importante para Jesus e é por isso que Ele não tem vergonha de te chamar de irmão e irmã. Você foi importante quando Ele saiu dos céus e veio aqui morrer por você. Você foi importante quando Ele andou pelas ruas de Jerusalém debaixo do sol. Você foi importante quando Ele estava sendo torturado. Você foi importante quando Ele foi pendurado naquela cruz. Você foi importante no dia em que Ele ressuscitou e subiu até o Pai. E você ainda é importante agora que Ele está assentado no trono do céu. Estas não são minhas palavras, mas as palavras que o Espírito Santo quer que você ouça. Ele te chama para se voltar para Ele. Há um lugar de conforto e cura nele. Você o negligenciou por muito tempo, buscando a mesma coisa no mundo. Agora, o Espírito Santo quer que você venha para o lugar de confiança com Ele, o lugar de esperança nele, o lugar de orientação nele. Então, quando você estiver desanimado, confie no seu poder para te inspirar. Quando estiver perdido e confuso, confie nele para te guiar novamente. Quando se sentir sozinho, confie nele para te confortar. Quando estiver machucado, confie nele para te curar. Acredite quando digo que você precisa do Espírito Santo mais do que pode imaginar e que não pode viver sem ele. É hora de ouvir o que ele está te dizendo através desta mensagem. Com o Espírito Santo, tenha certeza e saiba que você jamais será abandonado. A palavra-chave é confie. Isso conota completa dependência. Assim como você descansa sua cabeça no travesseiro enquanto dorme, o Senhor quer que você descanse sua cabeça cansada em seu colo e tenha paz. E ecoe estas palavras vindas direto do coração dele. Eis que estou contigo para sempre. Não te deixarei, nem te desampararei. Você tentou do seu jeito. Agora me dê a chance de consertar as coisas do meu jeito. Receba o doce alívio que vem de permitir que o Senhor faça a vontade dele em você. Amém. Você sabia que agradecer a si é a única coisa que Deus não pode fazer por Ele mesmo? Deus possui todos os poderes maiores do que qualquer poder que já vimos ou experimentamos antes. Ele é um Deus que habita acima de tudo e de todos, e além do tempo como conhecemos. Em toda essa majestade e poder, em toda a sua criação e grandeza, Deus ainda não pode se gloriar em si mesmo. Ele não pode louvar a si mesmo. A glória de Deus acontece através do agradecimento vindo de suas criações. Quando Deus faz algo em sua vida e você de pronto retribui a glória e o agradecimento a Ele, você fez o que Ele não pode fazer por si mesmo. Você já parou para pensar no que a Bíblia diz sobre a criação da humanidade? Isaías, capítulo 43, versículo 7, diz: Trazei meus filhos de longe e minhas filhas, das extremidades da terra,
a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. A razão de sua existência é glorificar o seu Criador. O agradecimento é o meio pelo qual essa glória é transmitida. A glória de Deus só é levada a Ele nas premissas do agradecimento. Quando você não agradece a Deus por seus feitos, você o priva de sua glória, que Ele disse que nunca compartilhará com nenhum homem. Quando você nega o agradecimento a Deus, você está inadvertidamente confirmando aos céus que qualquer coisa boa que acabou de acontecer com você foi fruto de sua própria força. Você está basicamente disputando com o céu pela glória de Deus. A única coisa de que Deus tem mais ciúmes, além de suas criações, que somos eu e você, é a sua glória. Deus é um Deus ciumento quando se trata de seus filhos e sua glória. A glória de Deus é dele, para sempre. Você se lança contra Deus quando lhe nega o agradecimento que o glorifica. Nunca se permita chegar àquele ponto em que seu coração começa a dizer que você é suficiente por si mesmo. Quando você começa a pensar que sua vitória e sobrevivência se devem a seus cálculos, você decidiu se lançar contra o poder que o sustenta. E antes de saber o que ou como, você se encontrará quebrado e de volta ao nível em que começou, antes de Deus te levantar. Muitos homens tiveram que ser repreendidos por Deus quando ousaram tomar sua glória. Por que você precisa agradecer a Deus todos os dias? O que acontece quando você agradece a Deus? O agradecimento é uma montanha russa no reino espiritual. Uma série de reações é iniciada no reino espiritual quando um homem está engajado no agradecimento. Um homem grato vive uma vida de tranquilidade e abundância ilimitada. O que acontece quando você agradece a Deus? Você abre o canal para outras bênçãos que nem sequer pediu. O rei Salomão acordou uma manhã e decidiu que era hora de ele e de todo o povo de Israel voltarem e oferecerem agradecimentos a Deus. Ele fez uma demonstração disso, sacrificando ao ar livre 1000 animais em agradecimento a Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6, diz: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Quando Salomão realizou aquele ato histórico diante do altar de bronze de Deus, ele abriu o canal para um cheque em branco. Deus deu a ele a oportunidade de resolver todos os seus problemas naquela noite, só porque ele agradeceu a Deus. Então, quando você agradece a Deus diariamente, você cria para si mesmo a oportunidade para lidar com todas as questões em sua vida. Salomão foi agradecer a Deus por uma razão particular, mas nas premissas daquele sacrifício, seus outros problemas persistentes tornaram-se assuntos para a intervenção urgente de Deus. Você provoca a presença de Deus quando você se engaja com Ele em agradecimento. Salmos 22, versículo 2 diz: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel, que são oferecidos. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Sua presença é sentida nos agradecimentos do seu povo. Então, sempre que você abre o seu coração para dizer obrigado para Deus, você estará destrancando a porta para a presença dele, onde todas as impossibilidades são resolvidas. Se o seu problema pode chegar à presença de Deus, então está resolvido. A mulher com fluxo de sangue disse: se eu pudesse apenas tocar na orla de suas vestes, eu ficaria curada. A presença de Deus é um antídoto para cada doença e desastre, e essa presença é carregada permanentemente nos louvores do seu povo. Quando você agradece a Deus diariamente, você se qualifica para a renovação de suas bênçãos de maneira diária. As pessoas que cultivaram o ato de louvar a Deus e dar-lhe graças constantemente, vivem permanentemente na lista de renovação das bênçãos. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 diz: Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros,
e transbordarão de vinhos os teus lagares. Quando você agradece a Deus por seus dedos, você se qualifica para ver suas mãos. Uma das principais razões para a estagnação e a vida em círculo entre os filhos de Deus é que nos esquecemos que precisamos viver em perpétuo agradecimento para que tenhamos qualquer progresso significativo na vida. Lembro que quando criança, sempre implorava minha mãe por uma bola de futebol para poder jogar no quintal. Claro, minha mãe nigeriana sempre dizia não, mas um dia ela voltou do escritório e eu fui até o quarto dela e agradeci pelos cadernos que ela havia comprado para mim ao voltar do escritório. De fato, foi ali que meus olhos se abriram para esta passagem que acabamos de ler. Quando minha mãe desceu naquela tarde, ela trouxe uma bola para mim. Veja, ela comprou a bola ao mesmo tempo que comprou os cadernos, mas ela queria ver se eu agradeceria pelos cadernos, e isso a impulsionou a dar a bola. Conhecendo minha mãe, se eu não tivesse agradecido por aqueles cadernos, ela provavelmente teria devolvido a bola ou dado para alguém e teria feito questão de que eu soubesse o porquê ela fez aquilo. Assim também é com Deus. Todas as suas bênçãos estão prontamente disponíveis e prontas no depósito do céu, mas você só pode acessá-las pela instrumentalidade do agradecimento. Então, quando você agradece a Deus? Muitas vezes, nos deparamos com tantas coisas que na verdade esquecemos e negligenciamos o agradecimento. Ignorar o lugar de agradecimento é tão perigoso quanto a idolatria a Deus. O que quero dizer? Muitos de nós esquecemos de retornar o agradecimento a Deus quando obtemos as vitórias. Ficamos tão extasiados e empolgados com as coisas boas da vida que esquecemos como tudo isso aconteceu. Então, quando você precisa agradecer a Deus? Agradeça a Deus quando o milagre acontecer para que ele possa ser completo. Jesus, durante o seu tempo na terra, encontrou 10 homens acometidos de lepra e teve compaixão de curá-los. Ele deu instruções a eles e os 10 obedeceram e ficaram curados da doença, mas apenas um voltou. Os outros homens ficaram em júbilo e êxtase e esqueceram de quem veio essa vitória, exceto um deles, que voltou para onde Jesus estava para lhe agradecer. E a Bíblia registra no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 17, que Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O homem que voltou para agradecer a Jesus também recebeu a plenitude, além da cura que obteve anteriormente. Não se empolgue a ponto de não perceber que a vitória que você está comemorando foi obra e expressão do poder de Deus. Anteriormente dissemos como é perigoso esquecer de Deus após a vitória, porque isso significa que você está compartilhando da glória dele com ele. Agradeça a Deus em meio aos problemas. Sim, você ouviu direito. Mesmo em meio a todas as tribulações da sua vida, agradeça a Deus. Na verdade, o melhor momento para agradecer a Deus é em meio aos desafios. Lembra dos filhos de Israel diante da poderosa e indestrutível muralha de Jericó? Você se lembra do que Deus lhes disse para fazer em meio àquela situação? Ele lhes disse para cantar, dançar e agradecer a Ele. Ouça-me, filho de Deus. Quando você agradece a Deus em meio aos problemas, você o convida conscientemente para a batalha, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. No meio da guerra, no meio da luta, no meio das tribulações, levante os olhos para os montes e, em vez de reclamar, murmurar e lamentar, levante um canto de adoração e ação de graças a Deus e veja-o entrar em ação. Em muitas ocasiões em minha vida me encontrei em meio a situações e desafios que desafiam até mesmo minha própria compreensão. Eu não conseguia nem entender os próprios problemas e nem procurar por soluções. No meio daquela confusão e pânico inicial, sintonizei meu coração no agradecimento e, sem ao menos esperar, as mesmas questões que eu não conseguia sequer entender se tornaram mais claras para eu lidar. Ou, na maioria das vezes, os desafios e os desafiantes simplesmente se dissiparam da mesma forma que vieram.
Você já parou para pensar no que a Bíblia diz sobre as formas de agradecer a Deus? Existem diferentes formas e maneiras pelas quais você pode agradecer a Deus. Nos tempos bíblicos, as pessoas agradeciam a Deus com sacrifícios de animais e holocaustos. Você pode agradecer a Deus com suas doações aos pobres, à obra de Deus e aos seus servos. Você pode agradecer a Deus por meio de adoração, canções, escritos e poemas, como o rei Davi e o rei Salomão fizeram no livro de Salmos e Cânticos de Salomão. Você pode agradecer a Deus em danças e qualquer expressão de agradecimento a Ele. Mas como exatamente você deve executar essas formas de agradecimento? Em espírito e em verdade. Existe uma diretriz geralmente aceita sobre como agradecer a Deus e reverenciá-lo, e Jesus comunicou isso no livro de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.